O texto bíblico da nossa reflexão, meditação e salvação. Deus abençoe a presença de todos que vieram nessa noite e prossegue a campanha em busca do meu milagre. Vamos até aqui o Evangelho de São João. Aleluia. Evangelho de São João, capítulo de número 5. Glória a Deus. Capítulo de número 5, Evangelho segundo escreveu o nosso irmão João. Já pregamos esse texto, vamos relembrar novamente o texto bíblico, uma nova revelação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Quem crê no teu milagre, diga glória a Deus. Nós cremos no nosso milagre, né, irmãos? Evangelho de São João, capítulo 5, e no versículo de número 5 também está escrito assim na palavra de Deus. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: que é excitação? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, enquanto a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém? Fecha teus olhos, liga o teu pensamento com Deus. Glória a Deus, aleluia! Vamos agradecer o nome de Jesus. Canta comigo. Deus está aqui. Aleluia! Não certo como aqui eu respiro, não certo como amanhã que se levanta, Tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Mais uma vez, mais forte. Deus está aqui. aleluia! Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses aqui Cantarei louvores. Na presença dos deuses aqui cantarei louvores. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, e eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparadas para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparadas para ti. Glorioso Deus e eterno Pai, nós entramos na tua presença a nos humilhar, ó Deus, e buscar a tua face nessa noite. O teu nome venha a ser glorificado, o teu nome venha a ser exaltado, ó Deus, de maravilha.
se revela, se manifesta na vida de cada um dos teus filhos, Senhor, quer em busca de milagre, quer em busca de vitória, quer em busca, Senhor, de uma resposta. Senhor, venha tocar cada um de nós, tenha bondade, tenha misericórdia, venha, Deus, nos alcançar, quebra essa barreira, tira todo o impedimento, repreende castigo do diabo, contra a nossa vida, contra a nossa casa, nossa família, joga por terra, Senhor Jesus, essa obra do diabo, esse espírito maligno, vai queimando, Senhor, vai passando a obra do teu sangue, vai queimando agora essa obra da tua família, esse demônio, Senhor, vai sair, Deus, das profundezas das trevas, para matar, roubar e destruir, do meu amigo Jonas, né? Ele está aqui nessa noite. Correria a nossa vida, né, irmão? Mas o mundo ele gira, né? E faz com que a gente se encontre na mão. Deus abençoe meu irmão Jonas, família de Refúgio, e a todos os irmãos que estão presentes. Aleluia. Eu confesso que cada um que passa, né, a gente espera que as coisas não diminuam, mas que a gente tenha um refrigério, uma palavra mais simples, dizer que parece que as coisas, a gente espera que as coisas vão ficar mais calmas, mais tranquilas, né? Mas a gente se ilude, as coisas não vão ficar mais calmas, porque nós fomos alistados para guerrear, né? Fomos alistados nessa batalha, por isso que nós devemos perseverar constantemente em oração.
Né? A oração da vida do crente é um alimento. Lá tem que cuidar a palavra. Tá bom? Então nós devemos sempre, ainda que o nosso joelho desconectado, nós somos cansados, nós devemos sim buscar a face do Senhor. Porque é bom buscar o Senhor, como disse Isaías 55 ou 56, versículo 6, diz: buscar o Senhor enquanto se planejar, invocar Ele quando Ele saber. Então, vamos aproveitar enquanto nós temos essa oportunidade, né, de chamar, invocar o nome do Senhor, e Ele está presente em nosso meio. Amém? Eu estou intuído, né, sempre, né, meu coração de reciclar aqui, né, remir o tempo, para que eu possa liderar os irmãos num horário assim, tipo 9h15, 9h30, né, e eu luto com todas as minhas forças para conseguir, né? Mas vou tentar mais uma vez, tá bom? Estou programando, isso está dentro de mim, né? Estou construindo isso para que eu possa expressar, né, em pouco tempo aquilo que o Espírito de Deus tem me dado. E às vezes foge do controle, porque a revelação de Deus é muito profunda, tá bom, irmão? A revelação é muito profunda. É um texto que nós já lemos. O paralítico, você já conhece o texto aqui, ó, de Bethesda, né? A história em si, a maioria conhece, né? Mas vamos pegar alguns pontos bem precisos e aplicar isso para a nossa vida no dia de hoje. Sendo que uma delas é que, segundo a ordem divina para o povo judeu, era para eles migrarem, né? Depois da diáspora, ou seja, depois da dispensação do povo judeu que se espalhou por toda a terra. Então a ordem de Deus era que o povo então migrasse, onde eles estivessem pelo menos 4 vezes no ano, que eram as 4 datas festivas que comemorava aí não só o dia do Pentecoste, né, dia da colheita, o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Eram datas escolhidas pelo próprio Deus, não só para vir o tempo e agradecer a Deus, mas também para trazer a obra-prima, ou seja, o dia mais importante que Deus tinha feito na vida deles. Então, eles migravam de muitos lugares para agradecer a Deus pela colheita, pela plantação, pelo rebanho, que Deus tinha abençoado eles naquele ano que tinha passado. Isso, para os judeus, né, é algo que até hoje os judeus verdadeiramente ortodoxos, que ainda não têm essa doutrina, eles praticam. Então eles não fogem disso. Essa data já está gravada dentro deles. Não é só um pedido, é uma ordem. E a ordem não está vindo de prefeito, nem vereador, nem presidente. A ordem vem do próprio Deus. Era para eles migrar e vir a Jerusalém. E em Jerusalém, eles entraram no templo. Eu quero simplificar aqui, irmãos. Sabe por que eu estou falando disso hoje? Nós temos uma campanha em busca do milagre. Porque se não houvesse lugar para Deus operar em você, como átrio, como igreja, como templo, lugar santo, como você quiser chamar, se não houvesse um lugar como esse, eu poderia sim dizer: eu não vou mais porque eu não sou obrigado. Porque o próprio Deus disse em João 4, ele disse que os verdadeiros adoradores de Deus adorarão a Deus em espírito e verdade. E Jesus disse: não vai ser nem em Jerusalém e nem em Gerizim. Os que vão me adorar vão adorar o Pai em espírito e verdade. Então eu não precisaria vir na casa de Deus. Mas a Bíblia diz que essa ordenança não foi só para os judeus. Depois dessa era de Davi, Moisés, Deus habitando em tabernáculo. Sabe por que Deus habitou em tabernáculo? Para estar no meio do seu povo. Então Deus saiu da sua casa para morar em casa alugada.
que Deus não só enviou o seu Filho para morrer por nós, saindo da eternidade para vir no mundo, que o mundo não consegue comportar a sua presença, então ele teve que não só sair da casa, mas ele teve que se despir da sua glória. Não esquecer, tá bom? Você se despir da tua roupa é uma coisa. Eu me despir, tirar minha roupa é uma coisa. Agora, se despir da glória, está falando da essência. Está falando da essência. Então, o próprio Deus teve que tirar a essência dele mesmo. Porque a Bíblia diz que Deus se reveste de majestade de glória. Ele teve que tirar, se separar. E só Deus consegue fazer isso, se separar da sua essência. Deixou o que era eterno, que é a glória dele, e virou humano. Entrou numa casa que não concordava, nascendo de uma virgem que não poderia, de forma alguma, o ventre de uma mulher, gerar um Deus que habita na eternidade. Eu quero que você entenda o porquê que Deus está aqui. Então a Bíblia diz que Deus se despiu, se separou da sua glória, da sua eternidade e se fez humano. Habitou num templo terreno, se fez carne. Eita! Olha, eu nunca vi isso. Tenta hoje a Bíblia, liga o Espiritismo, então eu vi e não vi isso. Ele entrou no ventre e lá no ventre, ele que forma os ossos do feto da mulher que está grávida. Ele entrou lá dentro e ele mesmo se gerou pelo poder do Espírito do Pai. E a Bíblia diz que ele se tornou uma criança no ventre da mulher. E quando ele estava no ventre, segundo a Bíblia, uma prima dessa mulher chamada Maria, e a prima dela, Isabel, ficou grávida de um menino que o nome dele é João Batista. A Bíblia diz que quando Isabel chegou na casa de Maria, estando gestante, o menino que estava no ventre de Isabel, sua prima, quando a Isabel olhou para Maria, disse que o menino dentro de Isabel começou a ser cheio do Espírito Santo dentro. O menino nem tinha nascido. Ele tinha se despido da sua glória para habitar uma casa que não era dele. Ele saiu da sua casa, de casa para nós, aqui é a tua residência. Na ótica humana, a tua casa não é a tua residência minha. A minha casa é a habitação eterna. Nós esquecemos disso. Esquecemos que nós saímos primeiro da eternidade para se manifestar no mundo físico. Deus, antes de te gerar, Ele soprou dentro da mulher, ou o feto, ou o sêmen que foi gerado no útero da mulher grávida. Foi Deus que fez isso, estava dizendo: eu estou te tirando da tua casa, estou te gerando uma outra casa, mas eu vou te levar de volta para casa. Eu vou poder da minha casa. E eu sei, Jesus, me dá uma glória. Não sei se eu vou conseguir agora. Pega essa para mim. A Bíblia diz que então o próprio Deus, através do seu filho, saiu da sua casa e foi outra casa que não era dele, e depois de entrar numa casa que não era dele, se fez carne. Ele teve que cumprir a lei que ele mesmo estabeleceu, que era 4 vezes no ano migrar, onde ele estivesse, ele sendo Deus, e estar dentro do templo que era onde o nome do Pai era glorificado. Imagina o Deus que habita na eternidade, que se manifestou em carne para poder habitar aqui conosco através do seu Espírito Santo no templo em que nós habitamos. Imagina, o próprio Deus que faz tudo acontecer, não só embaixo, mas em cima, disse ele agora, num corpo humano, sendo Deus, ele entrou pelas portas do templo, que ele mesmo era glorificado por aqueles que estavam no templo. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar para vocês. Glória a Deus. Então, quando ele faz isso, ele está dizendo: eu estou saindo
Para eu buscar eles, eu vou ter que mostrar o caminho. Para eu mostrar o caminho, eles vão ter que me conhecer. E se eles me conhecerem, eles não vão querer mais ficar fora de casa. Eles vão ter desejo, de onde eu estiver, eles vão ter desejo de saber para mim. Então a Bíblia diz, irmão, que esse processo de transição, porque eu não entendo o processo de transição no mundo físico, no espaço-tempo, a esfera humana, no planeta que foi criado. Eu entendo tudo isso, a transição que existe em vários fatores e áreas e aspectos da nossa vida. Isso eu entendo, aqui embaixo. Mas transição da eternidade para um lugar inferior, isso não dá para entender. Depois de eu chegar no céu, você acha que eu vou querer voltar para esse inferno na terra? Mas nunca. Mas nunca. Mas só dá uma passadinha lá, irmão, mas só umas 2 horas. Não, Senhor, deixa eu perder tempo. Ninguém vai querer fazer essa transição de eternidade para o espaço-tempo. Agora, a transição acontece no espaço-tempo para a eternidade. Por quê? Porque essa transição vai te levar para um lugar melhor. Glória a Deus. Mas Deus não. Ele saiu da sua casa, se despiu, entrou na virgem, se transformou em carne, de carne foi templo do Espírito Santo, e depois de templo, ele teve que vir ao templo para cumprir com a justiça divina. Para quê, irmão? Para mostrar o caminho. Aleluia. Por isso que hoje, irmãos, eu tenho 32 anos de evangelho. Irmão, precisa da igreja? Preciso, sempre na Bíblia. Maravilhoso, Jesus. Não, tu não sabe adorar a Deus em casa, sim. Se adorar mais a Deus em casa do que na igreja. Sabia disso? Porque aqui na igreja nós não recebemos, aqui na igreja nós estamos. Caso eu receba. Mas a questão é que o Senhor estabeleceu uma regra. Essa regra não está embutida num conjunto ou numa nação só chamada judaísmo. Mas essa chamada, essa comunicação foi para todos os povos. Hoje nós não estamos aqui comemorando a Páscoa, nem o dia do perdão, nem o dia do Pentecostes. Não, nós estamos vindo aqui para isso. Mas o Evangelho, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, dizendo que agora o Evangelho é sinótico, nos bons mandamentos, dizendo que agora, o Senhor disse, essa casa será chamada casa de oração. Sabe por quê? Porque Jesus disse, onde estiver 2, 3 pessoas reunidas em meu nome, não é fofocando, não é falando mal dos outros, não é maquinando mal contra o teu irmão. Ele disse, onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu vou estar presente no meio deles. Essa frase não demarca um lugar específico, mas o texto de Mateus diz, a minha casa é chamada casa de oração. O livro de Amós diz, enquanto vocês estão com as suas casas pintadas, suas geladeiras cheias, isso mesmo, enquanto vocês estão enriquecendo e tocando as suas casas de coisas que não precisam, a minha casa está sendo abandonada. É por isso que Jesus, no texto que nós lemos, vou criar no meu esboço aqui, a Bíblia diz que no texto que nós lemos, em Evangelho de São João capítulo 5, a Bíblia diz que os judeus migraram agora para Jerusalém, porque é uma ordem de Deus. Eles irem ali, não só para adorar, como eu falei, mas também para agradecer o que Deus tinha feito. Irmão, hoje ninguém vem para agradecer a Deus. Sabia que nós cometemos um pecado nisso? A Bíblia diz que muitos chegavam na porta do templo, a porta chamada Formosa, e eles chegavam ali e passavam direto. A porta, a sua coluna, ela tinha aproximadamente 43 metros de altura. Eram as bases que sustentavam os pilares do templo de entrada. E dava acesso a um corredor que levava então até o átrio, do lugar chamado Santo, que tinha um altar, e na frente do altar existia uma bacia, e em cima do altar existia um local de holocausto, onde eles amolavam o cordeiro. Todo o culto tinha que ter amolação de cordeiro, ou seja, tinha que ter sangue de animal derramado. Todos queriam entrar por aquela porta. Essa é a ordem de Deus, eles tinham que vir. Todos estão migrando agora, no texto que nós lemos, vocês vão assim. A Bíblia diz que todos estão migrando. Quem está vindo também? Jesus com seus discípulos. Por quê? Porque está não só obedecendo a ordem de Deus, mas está ensinando aqueles que vão ser discípulos, vão ser apóstolos.
apóstolos, que vão ser mestres na palavra, cheios do Espírito Santo, que eles não podiam deixar de cumprir com a vontade de Deus e a sua palavra. Eu fico impressionado hoje com algumas pessoas, elas tropeçam em coisas pequenas da Bíblia, mas conseguem guardar coisas grandes. Porque nós vamos ser julgados não pelas as grandes quedas, mas sim pelas pequenas. A Bíblia diz que quando Jesus chega em Jerusalém, o cenário lá é horroroso. É a mesma coisa que você chegar na Praça da Sé, em São Paulo, ou no Copacabana, no Rio de Janeiro. É um inferno. Milhares de pessoas estavam ali. O foco de todas era seguir a ordem. A ordem de quem? A ordem de Deus. Os judeus ortodoxos estavam ali para cumprir a ordem divina. Eles iam ao templo, todos passavam no meio da porta, outros não, segundo os sábios. E dizia que aquelas colunas estavam revestidas de prata e todos iam tocar naquela coluna com as suas mãos, dizendo: olha, por essa porta um dia vai entrar aquele que prometeu voltar e libertar o seu povo, Rei dos Reis e Senhor do Senhor, vai virar a verdade. Não era só o fato de você passar por aquela porta ali. Não. Muitas pessoas se equivocam às vezes. Por quê? Porque nós temos saído do nosso estado original principal. Eu gosto de falar isso. Não posso esquecer de onde eu vim e para onde eu vou ter que voltar. Tá bom? Não posso esquecer disso. Então eu sempre falo nisso. Nós esquecemos, nós somos bons para esquecer. E se você tem uma comida, uma cama bonita, né? E o teu trabalho até ganha bem. Você conseguiu juntar um dinheiro no banco, não tem? E já pensou se amanhã você perde tudo? Fala para mim. Se amanhã o dinheiro some da tua conta, perde o emprego. Se tiver em casa, não dá outro problema. Se a casa for tua, daqui a pouco falta dinheiro para pagar água e energia. E botar água e energia. Com certeza você vai dar um chute para cima. E vai tentar alcançar Deus. Porque o primeiro a ser atingido no meio dos nossos problemas é Deus. O que Deus vai deixar para você isso? Eu fiz aquilo. Tu fazendo Deus, vai me obrigar. Tem gente que pergunta assim, irmão. Tem gente que pergunta: oh Deus, o que eu fiz de errado? Você não precisa. Nós já nascemos tudo errado. Você olhou para o teu pé? Você olhou para o teu pé, você? Eu saí meio fora da casinha, né? Imagina, você olhou para os teus pés. Os teus pés, eles têm o mesmo formato que a tua mão. Por que eles são um pouco maiores que a tua mão? Porque eles foram colocados para sustentar o teu corpo. Ponto de equilíbrio. Tem gente que diz que o ponto de equilíbrio é vendido. Não é, irmão? Aí Deus criou duas mãos, ou dois pés em você. E em mim também. Tá bom? Porque quando você foi tirado foi gerado do pó e plantado dentro do jardim do Éden, próximo à árvore da vida, já como você foi feito segundo a imagem e a semelhança de Deus, porque Deus ele tem pé, mas ele usa pé para se sustentar. A Bíblia diz, os sábios diz que a glória de Deus se redá nos seus pés. Deus não precisa de pé para caminhar, mas nós vamos deixar um pezinho aí, pesão que você tem. Entende? Olha como o corpo humano não é engraçado. Ele é um objeto para ser estudado. Não é? Eu pensei, de vez em quando eu pergunto: por que o Senhor fez para mim um nariz? Às vezes, irmão, eu tenho a sensação de que eu consigo ficar 10 minutos sem respirar. Quando eu estou olhando, eu fico perguntando: como é que eu consigo ficar sem respirar todo esse tempo? Porque quando você começa a entrar no estado de espírito, você esquece de quem você é aqui embaixo. E a natureza de quem você é lá de cima começa a ser revelada